bilhão de adultos no mundo são sedentários, pessoas que não fazem exercícios. Gente, para essas pessoas, caminhar 1 quilômetro já é muito difícil. Recentemente, eu postei um shorts aqui no canal contando que pessoas comuns não correm 10 quilômetros. E esse vídeo viralizou, ele teve quase 500 mil visualizações, trouxe 300 novos inscritos aqui pro canal. Eu fiquei muito feliz com isso, mas o meu maior espanto foi nos comentários. Ao mesmo tempo que nos comentários tem pessoas felizes, comemorando que conseguem correr hoje 5, 10 quilômetros, outras se motivando a começarem a correr por causa desse vídeo. Tem também do outro lado pessoas que ainda banalizam essa distância. Muitas pessoas dizendo que qualquer um corre 10 quilômetros. Teve um infeliz que ainda disse que só um aleijado não corre 10 quilômetros. Pois é, essa discrepância aí nos comentários chamou-me muito a minha atenção e eu já quero falar um pouco sobre isso. Para quem já treina há um tempo, para quem já está correndo, né, há alguns meses ou até anos, correr 10 quilômetros pode parecer fácil. Eu comecei a correr em maio, eu estou gravando esse vídeo no início de outubro. Os 5 quilômetros para mim são uma distância relativamente tranquila, eu consigo até fazer isso em menos de 30 minutos, mas correr os 10 quilômetros ainda não é uma coisa simples, não é fácil para mim. Eu já corro os 10, mas ainda não é uma coisa fácil. Então, assim, para muitas pessoas isso é mais fácil, mas se a gente for pensar na maioria das pessoas, na população mundial, correr 10 quilômetros é uma coisa muito difícil, é um desafio enorme, né? E justamente nesse vídeo eu falo que 1% da população só faz isso porque é uma coisa muito difícil e eu trouxe aqui até dados que falam sobre isso, né? Sobre essa questão do sedentarismo e como a gente precisa observar e analisar isso. Eu trouxe uma colinha aqui para trazer dados para as pessoas entenderem melhor que sim, só 1% da população consegue correr os 10 quilômetros. E aí a gente pensando, né, num dado da Organização Mundial da Saúde que diz que mais de 1,4 bilhão de adultos no mundo são sedentários, pessoas que não fazem exercícios. Gente, para essas pessoas, caminhar 1 quilômetro já é muito difícil. E aí se a gente pensar aqui no Brasil, no nosso cenário, eu acho que é ainda mais preocupante, porque diz que 47% da nossa população, ou seja, quase metade dos brasileiros, não pratica nenhuma atividade física regular, tipo caminhar meia hora por dia. Quase metade da nossa população não faz nem isso, que dirá correr 10 quilômetros. Então, quando a gente pensa nesse número de pessoas, né, que não fazem nada, correr 10 quilômetros é sim uma coisa muito difícil. Para muitas pessoas, caminhar por 1 quilômetro já é um desafio enorme. E assim, se eu pensar na minha família, são pouquíssimas as pessoas que correm os tais 10 quilômetros, né? E aí tem uma galera que tá meio desvirtuada com esses números. E aí, por que eu acho que existe essa desconexão, né, dos comentários, né? Por que tanta gente está banalizando e por que tem a galera ali que entende ainda essa dificuldade? Primeiro, a gente tem a questão da internet, porque a gente vê na internet, dependendo do tipo de conteúdo que você consome, um monte de gente correndo, um monte de gente correndo 5, 10, 15, 21, 42 quilômetros, então a gente começa a achar que tá todo mundo correndo, menos a gente. Então, isso daí já é um dado que a gente precisa parar e pensar. Outra questão é quem já corre os 10 quilômetros com uma certa facilidade, costuma banalizar o que é menos, o que é abaixo, mas não é por aí que a coisa acontece, né? Se você já consegue com facilidade, parabéns, mas você não precisa desmerecer o outro porque não consegue ou achar que isso é uma coisa muito simples, banal e que todo mundo consegue. E aí até essa questão também, né, da gente ver muita gente correndo e a gente achar que isso acontece em todos os lugares, me lembra também de um dos comentários que diz que a pessoa só falou isso desse dado porque não está em BH, porque em BH tem um monte de gente correndo em todos os lugares. Meu amor, se você parar para pensar, analisar mesmo a população de BH, eu tenho certeza que nem metade corre 5 quilômetros, que dirá 10. E aí, vou chegar num outro ponto que, pra mim, o que significa correr 10 quilômetros? Pra mim, significa desafio, significa superação, significa disciplina. Porque pra gente chegar nesse ponto, pra você correr os 10 quilômetros bem, pra você correr os 10 quilômetros sem terminar o dia desfalecido, aí, né, assim, prostrado, sem conseguir fazer mais nada, como algumas pessoas falaram nos comentários, eu decidi correr 10, 15 quilômetros e depois eu fiquei
3 dias deitado numa cama sem conseguir fazer nada. Então, para você conseguir fazer os 10 quilômetros numa boa, sem se machucar e sem ficar assim, né, muito acabado, você precisa de disciplina de treinos para conseguir chegar lá. Significa que você superou um desafio, que você preparou o seu corpo para alcançar os 10 quilômetros. Então, assim, para mim, essa é uma marca muito legal, é uma distância muito legal e que eu acho sim que vale a pena ser valorizada, que eu acho que sim que a gente precisa ser reconhecida. Teve até uma pessoa que fica, as pessoas ficam se achando o máximo porque fazem isso. Eu acho que não é uma questão de se achar o máximo, mas é da gente entender o quanto a gente está superando desafios para estar ali. E quando eu falo de superar desafios, não é superar desafios só de conseguir correr o desafio ali do momento da corrida, né? Mas é o desafio do cansaço, do estresse, de você organizar tempo na sua rotina para você conseguir treinar, de você preparar o seu corpo, a gente correr melhor. O ideal é a gente poder fazer exercício de força, fortalecer o seu corpo para você não se machucar, para você não ter lesões. Então, assim, eu considero os 10 quilômetros um marco. Quando eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros, tem menos de mês, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. E para quem já fica perguntando quanto eu vou correr 15, 21, sossego fácil, porque eu vou ficar muito tempo só nos 10 quilômetros mesmo. E trazendo aqui mais uma estatística, quando a gente pensa que 47% das pessoas no Brasil não fazem exercícios. Se a gente pensar nos outros 53%, desses 53%, cerca de 10 a 15% conseguem correr os 10 quilômetros de forma contínua, correr por 10 quilômetros continuamente. E aí, quando a gente pensa, né, na população mundial, realmente menos de 1% já correu, por exemplo, uma meia maratona. Eu não sei se eu vou correr isso aí algum dia, não tenho a menor pretensão. Então, a gente precisa entender muito bem essa questão, né, da comparação e parar de se comparar. Que você que tá aí diminuindo os 10 quilômetros, achando que todo mundo faz, meu amor, vamos acordar pra vida. Tem algumas pessoas que eu sei que fizeram esse comentário falando que todo mundo faz e que não conseguem fazer, né? A gente vê aí o caso do Flow, do cara do Flow, que falou que 5 km era fácil e passou mal no treino. E se você tá aí catando, né, correndo atrás de correr os seus 10 km, meu amor, continua no treino, porque você vai conseguir e valoriza essa sua conquista. E eu vou fechar aqui, então, com uma reflexão que correr os 10 quilômetros não é fácil, mas também não é impossível. Para algumas pessoas vai ser mais fácil do que para outras. Exige um esforço, exige treino e exige cuidado com o seu corpo, porque eu acho também que não adianta você sair aí querendo fazer 10 quilômetros em pouco tempo e depois acabar se machucando, assim, inclusive já tem dados trazendo até que muitas pessoas estão tendo síndrome do estresse ósseo justamente por querer avançar na corrida, né, de aumentar as distâncias com muita rapidez, mas eu falo disso num outro vídeo, até porque eu já tive estresse ósseo por causa da dança, então eu consigo até trazer o meu relato aqui da dor e eu só digo pra você uma coisa que não vale a pena, eu não desejo essa dor pra ninguém. E para quem já alcançou aí os 10 quilômetros e assim como eu comemorou os seus primeiros 10 quilômetros, não é sobre a gente se sentir mais do que ninguém, se sentir melhor do que ninguém, mas é a gente comemorar o nosso desafio, assim, como o nosso corpo superou aquilo ali. Sim, é uma distância muito longa e se você conseguiu, parabéns, né? E uma coisa que eu posso falar, vamos pensar então em diminuir o nosso tempo, essa é a minha meta no momento. E aí eu deixo aqui a minha pergunta, você já correu os 10 quilômetros? Assim como outras pessoas comentaram também no outro vídeo, pra que eu vou correr 10 quilômetros? Então não sei nem por que você tá aqui nesse vídeo, mas se você já correu os seus 10 quilômetros, conta aqui pra mim, né, como foi, como que é essa experiência, como que você faz aí os seus treinos. Se você ainda não conseguiu alcançar essa meta, né, essa distância, mas tá aí treinando, continua, fica aqui comigo e vou compartilhando também a minha experiência na corrida, que é recente e que eu tô aprendendo e que eu tô me entendendo, né, com vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Aqui eu compartilho a minha rotina de treinos, eu tenho treinos funcionais e treinos de corrida na minha rotina. Vou participar de uma prova de 10 quilômetros e volto para contar como foi. E eu não tenho nenhuma pressa de aumentar a distância. A minha meta principal no momento é diminuir o meu tempo, mas com muita calma.
respeitando o meu corpo.